Olá, sou a Fernanda Ninim, esse é o podcast Desembaça. É um espaço para a gente se entreter, conversar, refletir sobre assuntos diversos, a fim de quebrar ideias equivocadas e ampliar os horizontes. Tenho a honra de trazer aqui para vocês Marcos e Rafael, do podcast Já Comecei Cansada, que eu amo, que eu particularmente sou uma cansader. Gostaria muito de agradecer vocês, meninos, pela disponibilidade. Chegamos, meu amor! Oiê! Olá, como Oi, estamos? tudo bom? Que gostoso. Estamos aqui passando um calor danado em Londres, mas estamos aí, né? Firme e forte. Sim, firme e forte, com todas as tentativas de água gelada, ventilador, água gelada na frente do ventilador e umas tentativas de ar-condicionado que não tem aqui, né, Fernanda? É uma coisa Não, assim, como que as pessoas não têm ar-condicionado aqui? não Não tem. chegou essa invenção. Eu aqui em casa tenho, não sei se você tem, mas eu tenho uma daquelas máquinas, tipo um ar-condicionado super antigo que você joga tipo um cano para fora da janela, porque Aham. você não pode quebrar o prédio, né? Então É, você joga tipo um arqueduto assim para fora da janela para ver se eu consigo dormir, porque pelo menos eu dormir eu consigo. Aí meu namorado hoje acordou e ficou lá trancado no quarto, o dia inteiro ele tá lá trancado no quarto, porque é o único lugar da casa que faz menos de 40 graus no momento. nossa, pelo amor. E você, Rafa, tá passando frio aí? Na Moendo? verdade, vocês conhecem, enfim, Brasil às vezes é frio, calor, tudo no mesmo dia, né? Nossa, Enfim, é. fora quando chove, são 3, 4 temperaturas num único dia. Aham. Então, mas agora tá sozinho aqui fora, tá um climinha gostoso, por mais que seja inverno, hoje tá até calorzinho também lá fora. Que gostoso. Eu peguei muito frio aí. Eu tava aí até o mês passado, eu tava em Curitiba, onde moram minha mãe e minha irmã, mas eu passei um frio. Tive que comprar um Nossa, aquecedor lá, que é, tava morrendo de tava frio. tava bastante frio nos últimos dias e eu também estava no interior, enfim, num sítio, e aí a temperatura lá também estava super baixa. Mas agora aqui em São Paulo, né, gente? Enfim, você tá Aham. frio, você leva uma blusa, mas do nada começa a esquentar, aí do nada começa a chover. É, não É dá. uma caixinha de surpresa o tempo aqui. Tem que estar preparado E eu para não tudo. aprendi, eu sou um paulistano que eu não aprendo, porque eu não tenho guarda-chuva. Não tenho Oi. guarda-chuva, então eu não aprendi ainda a ser paulistano nato, sabe? Que pega o Aham. guarda-chuva e leva o guarda-chuva. Tem que comprar um, pelo menos que seja aquele pequenininho para pôr na mochila. É, Viu? Eu gostaria então de falar com vocês aqui sobre a experiência mesmo de estar sendo um podcaster, de ter criado um podcast que eu gosto muito. O de vocês é sobre assuntos variados, né? E muito voltado para a comunidade LGBT, mas também assuntos gerais que servem para todo mundo. E eu queria perguntar inicialmente como que surgiu a ideia do Já Comecei Cansada, que esse nome já é maravilhoso. Ai, menina, pois é. Eu e a Rafa, nós somos amigos há muito tempo já, né? Né, Bi? sim. Faz, nossa, nem sei quantos anos mais. A gente era 2012, faz beluzinha, 10 né? anos, 10 anos, amigo de amizade, Bi. Olha, Bi, quanto 10 anos já. tempo. A gente é amigo há muito tempo. E aí eu mudei pra cá, né? Eu saí do Brasil, mudei pra cá. E o Rafa ficou. E a gente se conversa bastante, né? E a gente fala assim, poxa, a gente tem tanta coisa, tanto assunto bacana, tanta experiência bacana para trocar. De repente a gente podia fazer aí um podcast. Porque tava rolando esse boom nos podcasts, né? A gente falou assim, vamos fazer um podcast para a gente trocar aí as nossas experiências e conversar com outras pessoas que de repente se identifiquem com as coisas pelas quais a gente já passou e as coisas que a gente está passando, né? Eu acho também que a gente chegou no momento que a gente precisava talvez de um projeto pessoal. Sabe, crise da meia-idade, sabe? Meio isso. A gente se dedica muito nos nossos trabalhos remunerados, né? Porque o podcast não remunera. Então a gente se dedica muito aos nossos trabalhos remunerados, mas a gente não tinha aí um projeto pessoal nosso. Então a gente falou assim, vamos fazer um projeto aí para nós dois. E foi meio que isso. Essa foi a ideia. Aí eu deixo o Rafa falar como é que surgiu, o porquê do Já Comecei Cansada, o porquê que a gente fala do que a gente fala, que ela é mais eloquente. Ah, imagina. Na verdade, enfim, até complementando o que o Marcos falou, eu acho que compartilhar as nossas vivências, eu acho que foi algo central também, que norteou o nosso podcast.
E eu vejo, por exemplo, quando eu discuto as coisas com o Mar, que a gente já tem uma amizade aí de anos, eu vejo que a gente compartilha muitas coisas parecidas, né? Muitas vivências parecidas. Então, por que não passar a nossa visão, passar a nossa vivência e botar a nossa voz no mundo também, sabe? Então, isso acho que foi um fator aí em comum que a gente viu a possibilidade de seguir adiante com esse projeto. E aí a gente começou numa busca, por exemplo, mais complicada e difícil num primeiro momento é definir o nome. Ai, meu Deus do céu, que nome vamos dar para o podcast? E aí começou a fazer aí uma bateria de nomes. A princípio, a gente tinha definido primeiro como Miga Colin, né? Amiga, É, de amiga. de Miga Colin, tipo, Aham. vamos para esse lado. E aí a gente falou assim, ai, não tá indo, não tá legal, vamos fazer uma pesquisa no Instagram, né? Colocamos aí os nomes que a gente mais gostava no Instagram, fizemos uma enquete, e aí o que mais recebeu votos foi o Já Comecei Cansada. Que eu acho que é uma coisa muito criativa, um papum também, a galera do Já Comecei Cansada, já começou cansada, tem os cansadas também que a gente criou, então, e estamos aí indo pro, acho que 21 episódios, já 22 episódios. Isso, nós temos aí já 22 episódios. É um podcast razoavelmente novo, mas que a gente tá super curtindo fazer. E essa questão do Já Comecei Cansada é porque a gente é cansada mesmo. Cansada de várias coisas na vida. E surgiu justamente pra gente, bom, vamos falar das coisas que a gente tá cansada já, né, Belu? E foi isso. Sim, e tem muita coisa que a gente não aguenta mais, que a gente olha assim e fala assim, meu Deus, não é possível, tô cansada só de começar a escutar isso. É bem Nossa, isso. entendo completamente. Eu, quando me deparei com o nome do podcast de vocês, se eu não me engano, apareceu. Sabe aquelas sugestões do Instagram ou do próprio Spotify de podcast, quando aparece? Eu acho que Sei. apareceu de vocês e eu falei, gente, que nome é esse? Adorei e me atraiu muito o nome e a arte também, as cores, atrai muito. Não sei, dá vontade de abrir e ver do que se trata, sabe? Vocês têm uma equipe? A nossa Não, equipe somos nós. é, É meio isso. o que acontece, Fê, é que assim, quando a gente criou esse nome, a gente acabou envolvendo um amigo nosso, né, que é o Getúlio, aliás, um beijo, Getúlio, ele foi, enfim, ele super deu apoio pra gente, e ele é designer gráfico, né, então ele que criou as artes pra gente, ele entendeu o nosso projeto, ele entendeu qual era o objetivo do nosso podcast, ele tentou dar um pouco a nossa carinha ali nas artes também, enfim, no logo, mais de, enfim, as fotos que a gente utiliza, a gente que faz, a arte é uma que às vezes dá essa, às vezes não sempre dá essa contextualizada, bota a nossa cara, a nossa identidade ali. Enfim, todo esse projeto mesmo tem a nossa cara. É isso que a gente pretende utilizar. A gente faz tudo muito nós dois, né? Edição, tudo a gente que faz. Se não é o Rafa, sou eu, se não sou eu, é o Rafa. A gente tem a sorte de como a gente trabalha em dois, fica um pouco mais fácil, assim, sabe? Às vezes eu tô com uma semana muito. Essas últimas semanas, por exemplo, eu tô trabalhando muito. E aí o Rafa pega um pouco mais, sabe? Ou se ele tá trabalhando muito, eu pego um pouco mais. A gente consegue dividir, né? Então a gente tem essa sorte de estar em dois. Mas de maneira geral, a gente faz tudo nós dois. E é muito trampo, né? Eu vejo que eu também, o meu podcast, como eu estava falando para vocês, é recente também, e fazer sozinho dá muito trabalho, né? E também tem o meu companheiro, ele é design gráfico, então ajuda que ele faz a Ajuda, arte, né? Ajuda. mas além da gravação mesmo, preparação de pauta, edição, tem todo um trabalho pós-publicação também, que é a parte de marketing, que é essa que eu não consigo me dedicar ainda, até por isso que demora, né? O podcast ele cresce quando você começa a divulgar bastante, né? Conseguir interagir bastante com as pessoas, né? Recentemente, a gente chamou uma outra pessoa para ajudar a gente nessa questão de mídias, que é a Débora, e ela ajuda a gente nessa questão um pouco mais de mídia, de redes sociais, porque a gente não tem tempo mesmo, né? Então, por exemplo, essa questão, putz, a gente precisa criar um post sobre não sei o quê. E aí a gente fala, ó, Deb, a gente precisa criar o post, a gente quer que seja assim, 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 precisa ter essas informações. Tem como você criá-la pra gente? Porque
tem duas coisas. Uma, a falta de tempo mesmo, né? Porque a gente já tem que gravar, a gente já tem que editar, a gente já tem que preparar as imagens, a gente já tem que. Já é muita coisa. E dois, a questão de, às vezes, eu não ter tanto o know-how mesmo, de, putz, de saber editar um vídeo, de saber editar um Reels. Por exemplo, logo que a gente começou o podcast, eu fazia os Reels, né? Nossos. Mas um Reels de 1 minuto levava para fazer 3 horas, porque eu não tenho essa facilidade, enquanto que a Débora faz muito mais rápido. Então a gente envolveu aí a Débora para ajudar a gente, ela tem sido uma super ajuda nessa questão mais das mídias sociais mesmo, de divulgar, porque recentemente a gente começou a fazer, não sei se você viu, nosso Instagram agora, toda vez que sai um episódio, tem um corte do nosso episódio que a gente faz com bonequinhos. Sim. Então é a Débora que faz, porque Nossa, a gente não legal. consegue. Aí já é outra área já Aí não dá para fazer. Mas tá muito legal, que o legal é que o Instagram de vocês é bem ativo, né? Então, mesmo quando tá entre um episódio e outro, tem vários posts, várias coisas legais que faz o pessoal interagir, pensar, tá? Tá muito legal. A ideia é mesmo criar uma comunidade, né? Não é só... Porque a ideia do podcast é unir as pessoas que às vezes elas já estão aí numa estafa mental às vezes e trazer um pouco para elas um pouco mais de humor, porque é isso que às vezes faltava pra gente, né? A gente está tão cansado, tanta coisa já acontecendo. Então vamos juntar uma comunidade para a galera se divertir. Então a ideia é meio essa. Por isso que a gente tenta se manter ativo, né, Rafa, nas redes sociais, para que a galera se sinta próxima mesmo e crie esse sentimento de comunidade. O que a gente quer também é passar esse sentimento de comunidade, né? Que tem também uma questão muito forte de identidade. Então, a gente quer que as pessoas se identifiquem com as nossas pautas. A gente quer que as pessoas falem, puta caramba, eu não tô sozinho nessa, sabe? Isso também já aconteceu comigo. Olha lá, já aconteceu com eles. Então, eles conseguiram sair dessa situação. Então, assim, é criar esse senso de identidade, de comunidade. E acho que o mais importante, que é o que eu sempre falei com o Maio, eu falei assim, o importante é a gente se divertir, né? É a gente dar risada, é a gente se divertir enquanto a gente está fazendo isso, que é o mais importante. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir chegar até as pessoas. É com o nosso humor, é com a nossa amizade, é com a nossa verdade ali, fazendo as coisas. E tem, obviamente, toda a questão por trás, que dá um pouquinho mais de trabalho, né? E, ai, gente, eu sou virginiana chata, na hora de editar, eu fico ali que eu quero cruzar os pauzinhos, eu quero deixar tudo bonitinho. E eu falo assim, ai meu Deus do céu, não, esse espaço tá pequenininho, mas dá para aproximar um pouquinho mais. Você fica vendo, revendo e refazendo. Não, e a primeira vez que eu fui editar, bom, foi um desastre, fiz tudo errado, aí depois me deu uma aulinha ali, enfim, aí quando eu fui fazer mesmo a edição, eu me lembro que eu demorei umas 4 horas a primeira vez, porque eu queria fazer tudo tão perfeitinho, e deu certo. É um pouco mais trabalhoso, mas é prazeroso ao mesmo tempo. Acho que quando você vê assim o negócio criando forma, o negócio dá resultado, né? E a gente postou um Reels recentemente que deu quase 10 mil visualizações, a gente ficou tão feliz. Nossa, que ótimo! A gente fica feliz assim com a retribuição, né? Por exemplo, só de você ver entrar em contato com a gente, falar assim, poxa, que legal, né? As pessoas estão ouvindo. Aí, às vezes, a gente recebe uma mensagem lá no Instagram, fala assim, putz, tô adorando o podcast de vocês, uma pessoa que a gente nunca viu na vida, que não tinha nenhum contato comigo, ou com o Rafa, porque, assim, nossos primeiros ouvintes foram minha mãe, entendeu? E aí foi crescendo, e isso te dá um sentimento de, poxa, as pessoas estão curtindo, e a gente tá, né, entrando aí na casa das pessoas, que é a maneira mais, que é a coisa mais legal, as pessoas se sentem próximas da gente, que a gente acha muito legal. E tem sido um aprendizado enorme, né? A gente aprendeu desde gravar, editar som, arrumar som, microfone, tipo de microfone, porque a gente não sabia nada. Editar, fazer as imagens que a gente faz toda semana, não sabia, né? A gente foi aprendendo. Então tem sido um aprendizado muito bacana, muito gostoso, que a gente está curtindo muito. Foi assim também para você, Fê? Foi, é gostoso, porque como vocês falaram, é um projeto pessoal, né? Eu comecei o meu porque eu gosto muito de ouvir podcast, né? Sou uma pessoa que não tem muita paciência para ler. Então, para me informar das coisas, eu sempre gostava de escutar, gosto de escutar muito notícia,
entrevistas, programas, né? Eu comecei a ouvir mais ou menos em 2018, quando eu descobri, assim, o Google Podcast, principalmente, que eu achei fácil de usar a plataforma. E depois, na pandemia, eu ouvi demais, porque eu estava trabalhando sozinha num escritório, então, para me fazer companhia, eu deixava podcast rolando o dia todo. Fui descobrindo vários podcasts para vários momentos do dia. Um dia que você está mais quer ouvir um desabafo, ou outro que você quer saber alguma coisa mais assim didática, outro que você quer saber notícia. Então eu fui descobrindo e aí eu descobri como que o podcast tem esse poder de abrir a mente da gente também, né? E me aproximou de muita coisa que eu não conhecia, outras bolhas, outros assuntos que eu me identificava, né? Mas foi aí que eu criei o meu também, e desde então estou tentando. Eu acho que o legal do podcast, acho que o legal disso tudo, dizem que quando a gente tem um livro, a gente não está sozinho, né? Eu acho Isso, que quando a gente tem um podcast também, assim, quando a gente escuta um podcast, acaba agregando, acaba te fazendo companhia, aquelas pessoas que estão é fazendo aquilo. E o mais legal é que você pode ajudar, você pode participar de um podcast, você pode ajudar a contar a história daquele podcast, né? verdade. É algo mais interativo, e isso que a gente quer também puxar um pouco mais para a gente, É. né? A gente quer que as pessoas participem, a gente quer que, enfim, que essa comunidade ajude a gente a construir a história do Já Comecei Cansada. Então, Uhum, eu acho que é essa a diferença para um livro também, né? Acho que você pode participar do podcast, você pode dar os seus inputs, você pode ir na rede uhum, social, você pode escrever, você pode deixar um comentário, você pode, enfim, uhum. pertencer a esse mundo. E os ouvintes de vocês são bem ativos, eu vejo, o pessoal comenta, compartilha, assim que sai o episódio, eu mesmo vou lá. Adorei aquele episódio que vocês falaram das 24 horas, né? Com o que uma pessoa faz. Adorei as críticas sociais e tudo mais. Ai, deixa eu lá opinar também. Você quer participar ao mesmo tempo, como se você estivesse ali, né? Gravando com vocês. Sim, e a ideia é essa mesmo, entendeu? É ter as pessoas se juntarem a essa discussão que a gente sempre traz, porque apesar da gente ser muito amigo, da gente ter aí uma vivência muito parecida, a gente vem de backgrounds muito diferentes, né? Então a gente sempre tem Aham. aí duas visões de mundo ou do que está acontecendo. E tem essa questão também de como eu moro aqui em Londres, assim como você, Fê, e o Rafa mora em São Paulo, sempre tem aí duas percepções. Putz, mas como é que isso é visto de lá de Londres ou como é que isso é visto de lá de São Paulo? Então, assim, traz essa discussão, mas ainda assim a gente tem consciência de que a nossa vivência vem de um lugar ainda de privilégios, por exemplo. Então, a gente quer deixar nas mídias sociais e etc., a gente quer puxar as pessoas que vêm de outras vivências ainda, que não são as mesmas que as nossas, para trazer aí outro ponto de vista, né? Que eu acho que agrega demais. E eu acho que a ideia é justamente que todo mundo aprenda alguma coisa no final. Por exemplo, aquele episódio das 24 horas que a gente comentou. É tipo, putz, essa é a nossa opinião, mas será que de repente não tem uma outra pessoa que mora, sei lá, lá no interior da Bahia que vai ter uma outra opinião? Ou uma pessoa que mora no Japão vai ter uma outra opinião? Como é que será que é? E então a gente une no grupo todas essas diferentes opiniões para de repente expandir a cabeça de todo mundo, né? Esse é justamente o objetivo. E a gente se torna mais humano, parece, mais empático quando escuta, né, a opinião dos outros. E eu queria saber de vocês, como que está sendo essa experiência na vida individual de vocês? Eu sei que o Rafa trabalha com marketing, o Marcos com consultoria no banco, né, com estatísticas, e é isso. Aí como que vocês encaixam o podcast na vida de vocês? O que está trazendo para vocês? Você quer falar primeiro, Rafa? Eu falo, porque Falo. eu sempre falo primeiro, gente. Aí eu deixo ela falar primeiro, eu falo depois. Eu acho, Fê, assim, bom, eu tô aprendendo muita coisa, né? Então a gente acaba aprendendo muito nessa dinâmica, na escuta que eu tenho das falas do Mar, eu acabo aprendendo ainda mais, sabe? Na escuta que a gente tem, às vezes, de participações das vivências dos outros também. Então, isso eu acho que acaba engrandecendo aí, como marketing, como profissional, eu digo que eu estou aprendendo, por exemplo, aprendi a editar, a gente aprende, enfim, coisas, a questão do vídeo,
enfim, são pequenos detalhes, com o social media agora, com a Débora que tem me ajudado, tem nos ajudado, então a gente acaba aprendendo, a gente acaba expandindo um pouco isso. Para o meu trabalho isso é ótimo. Mas eu acho que para a vida também, por exemplo, vivências de diferentes aspectos. Recentemente a gente gravou um episódio sobre memórias do colégio, né, do high school. Sim. E aí, por exemplo, eu sempre estudei em colégio privado, o Marcos vem de escola pública. Então, a gente comparou essas duas vivências. A gente comparou, por exemplo, como é que é para entrar numa faculdade aqui no Brasil. O Marcos trouxe informações de como é que é para entrar em Londres, aí na Inglaterra. Então, isso agrega demais, né? Então, acho que eu posso dizer que eu estou aprendendo como profissional e aprendendo também como pessoa, né? Como ser humano. A gente vai, enfim, vendo outras vivências. Isso é muito bacana. Então, e como encaixa na sua vida, na sua rotina? Como é para você isso? Assim, é um desafio, né? Encaixar isso no dia a dia, porque não é só gravar, tem todo um background por trás, né? Então, enfim, é achar tempo para editar, é achar tempo para... Vamos ver que horas a gente pode gravar, vamos chamar uma pessoa, vamos ver que horas que a pessoa também pode encaixar nas nossas agendas. Então, é um desafio, né? Acaba se tornando um trabalho também, né? Acaba mesclando. Sim, né? com Enfim, certeza. A gente acaba colocando na nossa agenda, no nosso dia. Então, É um acaba se compromisso, misturando, né? Um pouco. Sim. Você, Marcos? Sim. Bom, para mim, o podcast não tem nada a ver com o que eu faço do trabalho. Nada. Eu trabalho com consultoria financeira, então não tem nada a ver com o que eu faço de trabalho, mas eu acho que o podcast tem me ajudado muito a aprender sobre pencas de outras coisas. Eu acho, por exemplo, toda semana que a gente vai falar de um tema, a gente precisa pesquisar sobre aquele tema. A gente precisa, por exemplo, a gente teve aí um episódio sobre veganismo, a gente tem que entender o que é ser vegano, por que as pessoas estão sendo veganas. Ou a gente vai ter aí outros episódios mais ligados à saúde, a gente tem que entender o que é isso. Então, assim, a gente tem um trabalho de pesquisa para o episódio que já ajuda a gente a aprender alguma coisa. Ali então, toda semana eu vou aprender alguma coisa é uma coisa que me motiva muito a fazer o podcast. E depois que eu acho que depois que a gente começou a fazer o podcast, porque a gente tem esse encontro semanal, eu e o Rafa, tem um dia da semana que a gente vai se falar e a gente vai gravar o podcast e deixou a gente muito mais próximo aí. A nossa amizade que a gente sempre teve amizade, mas às vezes você sabe como que é morar fora do Brasil, dá uma distanciada, porque você não se fala mais tanto, né? Os horários também. Mas agora como a gente tem esse encontro marcado uma vez por semana, que a gente grava uma vez por semana, né? A gente dá um jeito de se falar pelo menos uma vez por semana, e é muito gostoso, porque me traz esse sentimento de, putz, eu tô perto do meu amigo de novo, né? Então eu acho que tem sido muito bom para minha vida pessoal, assim, é um momento ali de esquecer um pouquinho do trabalho, né, que paga as contas, e trazer um pouco mais para um trabalho. É um trabalho, dá trabalho, né, o podcast, não tô falando que não dá trabalho, mas é um trabalho que também vem junto com muito prazer em fazer, e ver esse retorno que dá também, nossa, dá muito prazer de ver que as pessoas estão simplesmente ouvindo. Esse episódio deu, sei lá, quantas plays. Nossa, esse episódio foi muito bom. A gente fica super feliz. Então tem sido muito bom. Eu tenho aprendido várias outras coisas que me ajudam, assim, no dia a dia. E é legal mas ver a lista, não é? De países, de pessoas que a tua voz está ali se expandindo no mundo inteiro. Aí você vê aquela lista de países variados, né? Pessoas escutando do mundo, de toda parte do mundo. Sim, sem dúvida. É muito gostoso ver o podcast crescendo e ver que o podcast só está crescendo porque existe um trabalho não só nosso, né, de fazer, de dar a voz para o podcast, mas um acompanhamento da galera que ouve, né, de compartilhar e de mandar para um amigo, de achar que esse episódio é a cara de um amigo meu, vou mandar para ele, mandar para a mãe, Então, assim, justamente de ver essa comunidade crescendo é muito gostoso mesmo. E se tornasse uma coisa rentável, vocês deixariam
o emprego atual, assim, a área atual que vocês estão, para migrar para o podcast 100% do tempo de vocês? Eu vejo, Fê, como uma coisa complementar, né? Então, eu acho que uma coisa complementa a outra. A gente está engatinhando ainda, né? Então, eu acho que isso para a gente ainda é um pouco utópico, pelo menos para mim, né? Acontecer isso. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Mas, enfim, nesse momento é algo complementar mesmo, né? E eu vejo por um bom tempo que vai ser ainda complementar. E o mais engraçado, por exemplo, falando, além da gente estar se divertindo muito e estar aprendendo muito, eu acho que as pessoas estão nos conhecendo melhor. Mesmo porque a gente utiliza as nossas vivências e a nossa transparência ali no que a gente está fazendo. Então, teve episódios que as pessoas vieram comentar comigo: nossa, eu não sabia que você passou por isso. Nossa, eu não me conformei quando você falou aquilo, que você passou aquela experiência, o que você sofreu isso, o que você teve isso. Então, assim, as pessoas estão nos conhecendo mais. E quando a gente vê o negócio tomando forma, o negócio crescendo, a gente fica tão... Eu falei assim, quando eu vi lá que a gente tem ouvinte no Japão, eu falei, bicho, chegamos no Japão! Muito legal, né? Chegamos na Austrália, meu bem! Exato. É ótimo. Eu vou ser muito sincero, eu gostaria muito de, num futuro, viver dessa comunicação com as pessoas. Queria mesmo. Mas eu acho que por um bom tempo o podcast ele vai ser uma coisa complementar, né? Hoje o podcast não é renda nenhuma na nossa vida. A gente faz só pelo prazer de fazer, né? E eu acho que é isso que traz autenticidade para o podcast, né? Porque a gente não ganha nada com isso. Então a gente só ganha mesmo essa troca de experiência, que para mim já tem um valor enorme. Então quando eu falo que a gente não ganha nada, a gente não ganha nada financeiramente. Mas para mim essa troca com as pessoas já tem um valor enorme. E se um dia virasse uma coisa rentável, eu acho que ia demorar muito para virar uma coisa rentável a ponto suficiente de você largar o seu outro trabalho só para se dedicar a isso. Então, eu sei que tem podcasters aí enormes, gigantescos, que vivem disso, mas talvez demore muito tempo. Se chegar, ainda vai demorar muito tempo para a gente chegar nesse patamar. Mas se chegasse, se a gente conseguisse viver disso, eu acho que por que não? É uma coisa que a gente se diverte tanto fazendo, é tão gostoso, mas leva um tempo e dá muito trabalho. Mas veja bem, em pouco tempo vocês já precisaram de mais 2 pessoas para ajudar, de tanto que está movimentado e vocês não conseguem dedicar o tempo todo, né, naturalmente. Eu vejo na internet, você vê de um dia para a noite, às vezes as pessoas viralizam e estoura e tem milhões de seguidores, e às vezes tem aquelas marcas que se interessam e patrocinam. E vocês, por exemplo, aceitariam, claro, dentro dos princípios de vocês, fazer propaganda dentro da publicidade, dentro do podcast, para poder ter também uma renda? Sim, eu acho que a gente aceitaria sim, mas eu acho que teria que ser uma coisa muito em linha com quem a gente é, sabe? Então, por exemplo, eu não aceitaria fazer uma publicidade ou ter uma publicidade de uma marca, por exemplo, que não tem nada a ver com quem a gente é, ou que, por exemplo, é uma marca que já teve casos de homofobia e coisas assim. Não faz sentido pra gente, né? Agora, se é, por exemplo, uma marca ou uma empresa que tem tudo a ver com apoiar a causa LGBTQIA+, assim, por que não, né? Eles estão só querendo ajudar outras a criar uma voz maior. Então, eu não teria problema com isso. E a única coisa que, assim, por exemplo, a gente tem 2 pessoas que ajudam a gente hoje, mas tem coisas que a gente faz questão de fazer nós mesmos. Então, por exemplo, todo comentário no Instagram, todo DM no Instagram, quem responde é a gente. Porque senão perde a nossa cara, né? Então, tem essa questão de se comunicar com as pessoas, tem que ser a gente. Não interessa o tempo, tem que ser a gente. Sim, sim. A ajuda vem só mesmo é uma ajuda mais de mãos na obra, sabe? Tipo, putz, tem que fazer isso aqui, tem que ser o que a gente quer que seja assim, 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 a gente só não consegue fazer por causa do tempo. Aí uma outra pessoa faz, mas tem que ter a nossa cara, senão não faz Sim, sentido. claro. Não perde a essência, né? Senão não faz sentido.
Achei muito interessante isso que vocês falaram, da importância de trazer esse sentido, essa sensação de união, né, de proximidade com a comunidade. Vocês fazem parte daquele grupo de podcasts LGBTs, é isso? Eu não sei como chama, se é uma comunidade, um grupo de podcasts da comunidade LGBT? Tem um grupo chamado LGBT Podcasters, do qual nós não fazemos parte. Mas Ah, tá. eu sei que Aham. existe. A gente conhece vários outros podcasts que fazem parte desse grupo. E o motivo pelo qual nós não fazemos parte é muito simples, é porque a gente não conseguiu se organizar ainda para entrar em contato com eles e para ver se eles têm interesse aí em que a gente entre, né, no grupo lá deles. Mas existe, eles têm uma série de podcasts, não só, né, da sigla G, não só do G da sigla, tem de todo mundo, mas a gente não entrou no grupo ainda porque a gente tem que se organizar, tem algumas diretrizes que tem que cumprir, etc. Então a gente tem que se organizar para que a gente consiga cumprir isso e para que a gente entre, né, nesse grupo. Então, no momento, nós somos assim, Marcos Bezelga e Rafael Buchala Corporation, entendeu? É só o que a gente é mesmo. Sim, sim. Não, só para saber, porque eu vejo em outros que eu escuto que eles falam que existe, né, esse grupo, mas seria curiosidade só para ver como funciona, se isso traz algum, tipo, mais benefícios, são pessoas que se fazem essa conexão para poder trocar. Os ouvintes acabam conhecendo mais, expandindo mais, né? Eu imagino que tenha, porque eles têm uma página que tem lá, por exemplo, toda a lista dos podcasts que fazem parte do grupo de LGBT Podcasters. Então, talvez exista aí, sei lá, só de você entrar na página, você entra por um podcast, mas conhece vários outros. Então, existe talvez um pouco dessa questão, mas se traz benefícios, assim, para o podcast, a gente não sabe. O nosso crescimento, ele é muito orgânico e dependente, assim, 100% das pessoas que ouvem a gente e falam e decidem compartilhar com outras pessoas, ou do nosso post no Instagram, ou do nosso corte do episódio acabar chegando nas outras pessoas e elas acabarem ouvindo e falam assim, vou ouvir aí esses dois para ver o que eles falam. Então, esse é 100% como a gente tem crescido. Mas talvez mais para frente a gente pense, de repente, em fazer um investimento para trazer um pouco mais de ouvintes, para fazer a comunidade crescer um pouco mais, né? Porque a gente tem consciência de que é difícil crescer, né? A gente tem bastante consciência disso. E de que talvez necessite de um investimento um pouco maior. Talvez a gente não invista mais nessa questão mais de publicidade, etc., porque a gente não tem mesmo. E se a gente conseguir, por exemplo, eu sei que tem vários podcasts que fazem funding e grupos de Que financiamento, ele etc. apoia-se, Isso, apoia-se, Uhum. assinaturas. Eu sei que tem vários podcasts que fazem isso. A gente não faz isso. A gente pensa em fazer isso, talvez, num futuro próximo, para que qualquer dinheiro que entre, a gente consiga investir no podcast de novo. De repente, comprar um microfone melhor, comprar um equipamento de som mais bacana, arrumar, por exemplo, e conseguir investir numa publicidade, conseguir investir sei lá, em alguém publicar a gente em algum lugar. Então, assim, qualquer dinheiro que entre no momento, a gente pensa em reinvestir no podcast para fazer o podcast ficar maior. Mas no momento o dinheiro que entra é assim, eu tenho um dinheirinho esse mês, então eu consigo investir um pouco. Ou Sim. Rafa, sobrou R$ 10 do pão essa semana, eu Aham. vou colocar no podcast. Até tem sido assim, né, Bi? Na verdade, tem sido assim, enfim, e quando a gente percebe, vamos supor, a gente fez um investimento que deu muito certo, que foi muito legal, o Fê, que quando o Marcos esteve no Brasil, a gente achou um estúdio para a gente gravar. Então, um estúdio em imagem e som, então é como se fosse um videocast, né, enfim, que a gente fez, e que foi Sim. muito legal. A gente gravou 3 episódios diretos, a gente ficou o quê? Tipo, quase 3 horas lá gravando. É, E foi Aham. muito bacana. Eu vejo que foi de uma espontaneidade o que rolou ali naquele estúdio, que eu fiquei assim, juro, eu olho hoje, eu vejo o vídeo, eu falo, cara, que demais, sabe? Aham. Sim. Enfim, eu percebi que ali com o vídeo, tinha um diretor até gravando, enfim, que a gente brincou, enfim. Eu acho que ficou um negócio tão espontâneo, tão bacana, que eu faria mais.
sabe? A grande questão é que agora ele está em Londres, então não tem, mas vamos supor, a gente pode pegar o estúdio quando a gente for gravar com um convidado mais para frente, e o Marcos aparece do telão, a gente pode brincar com isso, né? Mas obviamente que requer um investimento, entendeu? Então a gente pretende mais para frente, a gente está esperando, acho que o negócio criar mais forma, o negócio ficar mais redondo, o negócio criar realmente uma comunidade para que a gente possa virar a chave e falar assim, chegou o momento de investir mais. Né? Ou chegou o momento de abrir ali para as pessoas poderem colaborar com a gente. Para vocês já foi assim um salto mais do que vocês esperavam, o retorno que vocês estão tendo, o número de seguidores, o impacto está causando nas pessoas, ou é mais ou menos o que vocês almejavam? Eu vejo como algo, assim, recentemente, né, que eu não esperava que aconteceu, que foi esse boom que teve aí num vídeo de visualizações nosso, que teve aí quase 10 mil visualizações, então, assim, eu nunca alcancei um número desse, então foi mais do que eu esperava. E eu acho que só das pessoas já estarem chegando na gente, já chegarem na gente com ideias, com um contato, querendo saber mais, ou comentando, ou pessoas escreverem e falar assim, quando que sai o episódio novo, né? Conhecidos meus aqui que me escrevem e falam assim, quando vai sair o episódio novo? Eu acho que isso eu não esperava. Então, para mim, já é algo que não era esperado meu, sabe? E que é muito bacana. Com certeza. Eu acho, para mim, só de ver pessoas que não têm qualquer ligação comigo ou com o Rafa ouvindo a gente, é o que eu faço. Nossa, como é que essa pessoa começou a ouvir a gente? Não é minha mãe, não é a família do Rafa, sabe? Então, assim, isso já me traz um... E a gente tem recebido mensagens muito bacanas, a gente tem recebido uma galera muito bacana entrando no nosso Instagram e fala assim, puxa, acabei de descobrir o podcast de vocês, super legal, tô curtindo muito. A gente já fica feliz. É bem isso. Então, tem sido um retorno muito legal, de verdade. Talvez um pouco mais do que eu esperava, porque eu imaginava que, na minha cabeça, é sempre muito difícil você chegar nas outras pessoas, né? E as pessoas te darem a oportunidade ali de parar, sei lá, 40, 50 minutos da vida delas e ouvir o que você está falando, né? E eu acho que tem tantos podcasts tão grandes para as pessoas ouvirem, e elas, de repente, ouviram a gente. Então, isso já me deixa muito contente, para ser bem sincero. Não, e vocês têm tem muita desenvoltura, né, e espontaneidade, assim, para falar. Então é gostoso, até parece, quando eu comecei a escutar vocês, parecia que vocês eram já profissionais nessa área, sabe? Falei, nossa, como eles falam bem, como eles se entendem bem na hora de gravar. E parece mesmo uma coisa estudada há muito tempo, sei lá, que vocês fizeram, estavam bem preparados para fazer isso. E é bem gostoso. E é engraçado, porque na verdade, assim, a gente, acho que aconteceu, né, Má? Eu acho que foi uma coisa que, enfim, a gente não, você falou assim, a gente não se preparou para entrar ali, ou para colocar a nossa Não. cara, ou para fazer essa interação. Eu acho que aconteceu. E eu acho que o que dá certo, que a gente já percebeu, é realmente a minha interação com o Marcos, né? É essa troca. E recentemente a gente também fez um teste no Instagram, que o que deu muito certo é a gente botar mais a nossa cara ali, né? A gente aparecer A mais, gente é bonita, Bi! Ajuda, ajuda. Então isso deu muito certo, a gente botar mais, a gente mostrar essa interação, né? As pessoas chegam e falam assim, nossa, eu rachei o bico aquela hora que vocês dois fizeram isso. Então isso que é bacana, né? É colocar a nossa verdade ali e colocar a verdade da nossa amizade, que eu acho que é isso, é essa interação que a gente tem. Eu acho que é isso que dá certo, é a gente se divertir fazendo. Eu acho que a nossa amizade e a nossa interação é realmente nosso selling point, assim, porque eu com o Rafa sou muito o mesmo, e é a mesma coisa o Rafa comigo, entendeu? A gente consegue ser 100% a gente, sem filtro, sem nada, quando a gente tá junto. Então, a gravação, ela acaba sendo isso, acaba sendo tipo, a nossa amizade, mas para as outras pessoas verem, sabe? Para as outras pessoas ouvirem. E é aí que elas se sentem próximas a gente, porque é muito autêntico, né? Então, pra gente, essa nossa proximidade mesmo que faz funcionar.
Com certeza. E para nós que estamos longe do Brasil, ajuda também, né, a se sentir conectado, né, Sim, com a muito. cultura, com as nossas amizades, com a nossa essência mesmo, né? Faz toda a diferença. E vocês têm, assim, vontade de gravar com quem vocês gostariam, assim, de gravar específico, que vocês admiram? Ixi, o que eu tenho vontade de gravar que eu admiro? Ah, tem tanta gente. Eu acho que a gente gravou recentemente com o pessoal do Cafonada, Cafonada. que que eles são ótimos. Enfim, a gente Sim, aham. gosta muito. Já não é a primeira vez que a gente faz uma collab com eles, então foi muito bacana. Recentemente, por exemplo, é um cara que eu gostaria de entrevistar ou de falar. A gente, tipo, eu escutei recentemente, não sei se você escutou, foi o podcast da Casa A da, Abandonada, da da mulher da mulher da casa abandonada, sim. bater um papo com o Chico, porque eu achei o trabalho dele tão bacana, sabe? Muito, Eu é. vejo que, até estava discutindo recentemente, o tema em si é um tema que a gente já sabe que acontece, já teve matéria no Fantástico, enfim, não me surpreendeu. E é um tema que em uma reportagem você já matava isso. Mas ele conduziu o negócio de uma forma tão bacana e tão criativa que eu queria bater um papo com ele, por exemplo, sabe? Bater um Sim. papo para saber a ideia, como é que foi, como é que não foi. Então, e acho que com personalidades também que eu queria trazer, quem sabe um dia a gente num story, a gente não possa chamar personalidades para participar aí do nosso podcast, enfim, tomar uma coisa bem bacana mesmo. E Arrasou, você, Bi. vocês Ai, escutam bastante podcasts de outros mais antigos ou eu, até mais eu, recentes? eu, eu escuto. Aliás, eu tava aqui procurando no meu telefone qual episódio que é, mas eu não achei. Mas para quem quiser saber um pouco mais, vou até dar uma dica. Para quem quiser saber um pouco mais do podcast, né, da Mulher da Casa Abandonada, o Chico, ele gravou um episódio com o pessoal do Diário de Bordo, que ele conta um pouco mais da experiência do que foi gravar A Mulher da Casa Abandonada. Então, assim, nesse mundo podosfera, né, eu gostaria muito de gravar com o Diário de Bordo, Aham. que eles me acompanham, assim, eu sou ouvinte do Diário de Bordo desde o episódio, sei lá, 4 ou 5 na primeira temporada, Ah, e eles sim. têm episódio todos os dias, e todos os dias a minha caminhada para a academia, aqueles 30 minutos, sou eu ouvindo o Diário de Bordo. Eu gosto demais deles, que é feito pelo Leandro Neco e a Jéssica Greco, né? Então eu gostaria muito de gravar com eles. Se um dia eles me convidarem assim, Bi, vamos gravar com a gente? Nossa, vou ter um treco, de Ai, meu Deus. verdade, porque eu gosto demais deles. E outra pessoa que eu gosto demais, eu me identifico muito, é a Lorelai Fox. Eu gosto demais da Lorelai. Que Ela tem um sonho. podcast que chama Para Tudo, sai toda Sim. sexta-feira o episódio dela. Gosto demais da Lorelai Fox, demais, demais, demais. Uhum. É, e um último que eu gostaria muito de gravar também são os meninos do Diva Depressão. Ah, eu também. Nossa. Ah, eles Então, são ótimos. Uhum. esses três, assim, são de verdade. Eu me identifico demais com esses três, não só podcast. O Diário de Bordo é só podcast, mas a Lorelai e o Diva Depressão, eles são muito grandes, né? Eles têm Sim. podcast, Aí eu YouTube, tudo, TikTok, tudo. projetos, aham. É, e se eu pudesse gravar com eles, tem tanta coisa que eu queria saber, assim. Apesar deles já abrirem bastante a vida deles, pessoal, nas mídias sociais, eu acho que eles são fantásticos e tem muita coisa que eu queria bater um papo com eles, assim. Não precisava nem gravar, sabe? Eu queria tomar um café com eles. Agora, de famoso, assim, se eu pudesse entrevistar alguém no podcast, eu queria entrevistar a Beyoncé. Básico, assim. Ah, uma Eu pessoa acho que vai dar acessível. Bem, certo, me Bi. conta mais desse seu álbum novo. Como que saiu essa ideia? Tô super curiosa, quero saber mais. Como que você Tranquilo. faz para se preparar para os shows? Que eu vou lá, parece que você faz aquilo todo dia e deve ser um esforço gigantesco você ficar dançando lá 2 horas para as pessoas. Então, mas se eu pudesse, gente, mas aí é um sonho muito utópico, né? Bom, o Diva Depressão já é um sonho muito utópico, Já é. convenhamos, né? Aham. Mas a Beyoncé é uma coisa assim que seria um sonho do sonho do sonho, seria entrevistar a Beyoncé. Não, para qualquer um desses que você citou, principalmente Lorelai e Diva Depressão, se um dia você conseguir, me chama, mesmo que for para ficar ali no cantinho só assistindo. Ai, você Nossa, sabe eu que amo, amo, amo. eles vieram para Londres uma vez, eles vieram, na verdade, fazer uma... A Lorelai veio para Londres, porque ela Foi. veio pro show das Spice Girls
na Escócia. É. E eu falei assim, gente, já pensou se tô andando na rua, tô de cara com a Lorelai? Nossa! Gente, eu não sei, é porque é uma coisa assim, eles fazem você se sentir amigo deles, né? E eu não posso chegar mas ela não me conhece, eu tenho, eu tenho consciência disso. Mas Eu acho- não posso chegar pra ela, entendeu? Dando um abraço. Ai, Lorelai, e aí, como é que foi a semana? Eu tava vendo que você tava aqui. Não posso, porque ela não me conhece. Parece que a gente é amigo, mas a gente não é. A verdade é. mas acho que eles estão tão acostumados com isso que se você pega eles no momento bom, eles vão retribuir da mesma forma, né? Porque eles estão. O pessoal chega neles desse jeito, né? Mas se eu pudesse, eu gostaria muito de gravar com esses que eu comentei. Gostaria mesmo. Porque são trabalhos que eu admiro muito e eles começaram, assim como a gente está começando, né? Eles começaram bem do nada, eles começaram com uma ideia na cabeça, sabe? E eles levaram em frente e fizeram acontecer. Então, assim, é esse tipo de podcaster, de influenciador que eu admiro muito. Porque eu acho assim, eles começaram com nada, com uma ideia e sendo autênticos. Então, eu sou muito distante dessas coisas assim, as Kardashian, a Jade Picon. Se você, gente que já vende dinheiro, não me impressiona. Desculpa. Agora, não me cancela, mas eu acho que gente que já vem de dinheiro, tipo, você já veio do dinheiro, você já começou na frente de todo mundo, sabe? É, Mas essa sinto galera assim que também. começou assim, igual a gente, do tipo, meu, tenho uma ideia, vou colocar aqui fora, vamos ver o que que dá, e se esforça para que aconteça, e acontece. Putz, eu acho assim muito bacana, e é por isso que eu admiro eles tanto, porque eles começaram assim com só uma ideia. Com certeza. A Lorelai, nesse episódio que você está falando, quando ela veio para a Escócia, escrevi, né? Comentei no Instagram quando ela falou que vinha para cá. Aí quando ela anunciou que vinha, eu comentei, né? Eu falei, faz um encontrinho, né? Com os seguidores e tal, porque às vezes a Lorelai faz, né? Quando ela fazia, pelo menos antes da pandemia. E ela respondeu, ela falou, ótima ideia. Eu falei, nossa, já fiquei assim, será que vai dar certo encontrar a Lorelai? Porque aqui, principalmente fora do Brasil, né, você tem a chance de encontrar pessoas que são muito conhecidas lá, mas com menos assédio, né? É mais acessível. Só que aí acabou que ela não divulgou nenhum encontrinho, assim. Falei, que pena. E é tão difícil saber onde eles estão, né? Agora já, quando vocês tiverem oportunidade, eu tenho um episódio chamado Tietagem Tem Idade, né? Que foi um dos meus primeiros episódios que eu conto quando a Pablo veio aqui. Eu sou muito fã, assim, da Pablo Vittar, né? E aí, quando ela veio, em contato com uma fã daqui, ela descobriu onde a Pablo estava hospedada. E aí a gente foi lá. Só nós duas esperando a Pablo descer. E 2 horas depois que ela desceu, aí a gente foi lá, tirou foto, conversou com ela, e ela ficou sentada lá, estava sentada esperando na frente do hotel o táxi, e eu fiquei lá com ela, né, do lado, conversando e tal. Só que eu me sentia meio que aquilo que você falou, Marcos. Pra mim, era íntima dela, né? Porque eu falei, nossa, eu Uhum. vejo tudo, acompanho tudo, não sei o quê. Mas pra ela, eu falei, quem sou eu, né? Nunca me viu na vida. Então, dá aquele impacto, porque você espera que a pessoa, que o artista corresponda, né? Haja como se te conhecesse, com aquele calor, né? Só que não, né? A pessoa age como age com todo mundo, né? Tipo, eu não te conheço, ela só é educada, né? Mas é um pouco É, assim, mas é tão gostoso você poder tietar, né? Quando você gosta, assim, Eu vou falar conversar. uma coisa, eu adoro tietar, gente. Se eu encontro Também. um artista na rua, você pode ter certeza que eu vou falar com ele. Mas certeza. Sim. Eu tava aqui, uma vez eu voltei da balada e aí eu parei na Bela Paulista para comer, né? E eu já tinha tomado lá os meus bons jeans, eu tava na Bela Paulista comendo, isso devia ser umas 4:30 da manhã, daí eu olho pra mesa do lado, está Carol Conká. E assim, só ela falava na mesa, a gente debochada daquele jeito dela. Eu falei assim, eu não vou aguentar, gente, eu vou precisar ir lá. Nossa, que delícia. Fui, elogiei, ela brincou ainda do paredão, que ela falava, tipo, tirei foto Bota com na ela. paredada. Uhum. É,
Eu falei, você é maravilhosa, tira uma foto comigo. Aí ela, tira com uma condição. Eu falei, qual? Se você me botar no paredão. Aí ela, e eu Que tirei ótimo. foto, enfim. Então, eu acho, e assim, a gente já chega com essa proximidade mesmo, né? E Sim. eu acho que tá tudo bem, Uhum. né? Enfim, eles entraram nas nossas vidas, eles entram nas nossas vidas também, né? É, Enfim, então, com certeza. eu acho que não tem idade para tietar, vamos tietar mesmo, eu adoro Não, tietar, não gente. tem, gente, tem que ser. Eu só muda um pouco, assim, 10 anos atrás, nos meus 20 e tantos anos, tietava assim com mais fervor, né? Com menos vergonha. Dessa vez, sou mais Mais contida, né? contida, né? Um pouco mais com vergonha. E vocês já foram abordados? Assim, eu abordei a Marcos lá no show da Glória Groove. Foi abordadíssimo. Não, foi muito bacana te encontrar lá. Nossa, fiquei super contente de te encontrar, porque a gente já se falava, né, no Sim. Insta. Aham. Aí, quando você me encontrou, eu falei assim, ai, que bacana, né? Você põe a cara na pessoa, né? Porque quando você Aham. fala pelo Instagram, por mais que você conheça a cara da pessoa, você não sabe da pessoa ao vivo. Foi muito bacana quando você me encontrou lá, fiquei muito contente. É, o reconhecimento. E, e assim, mas não, mas fora isso, acho que não. Eu acho que também a maior parte dos nossos ouvintes, eles estão no Brasil, né? A gente tem uma Uhum. galera aqui do UK, mas eles estão no Brasil mesmo, a maior parte dos nossos ouvintes. A gente tem ouvinte do Brasil inteiro mesmo, porque a gente recebe mensagem de uma galera, sei lá, do interior do interior do interior, sabe? A gente fala assim, Aham. "Putz, Nossa, nunca nem fui pra sabia que lá, existia, procurei no sabe? mapa. Eu vim dessa cidade aqui. Eu falo assim, meu Deus, que cidade que é essa? Quando eu... vou jogar no Google, que eu não sei de onde que é. E então, assim, a maior parte da galera que ouve a gente tá mesmo em São Paulo e no Brasil. Então, assim, a Rafa pode ser mais conhecida na rua. Eu mais difícil. Eu aqui, meu filho, se o povo aqui não reconhece a Pablo Vittar, que é a Então, Pablo Vittar, você acha que eu vou estar na rua e vou abordar Moá? E ah, uma hora ou vamos, outra vai. quem sabe, né? Um dia. Por enquanto isso não aconteceu. Aqui comigo nada também, gente. Aqui, enfim, continua. No Eu anonimato. acho que tem muita festa que às vezes pode encontrar ou não, mas nada. Uhum. Ainda. Um Sim, dia vai ainda. acontecer. É, ainda, querida, vai chegar. Ainda. E olha que vocês estão muito assim, aparecem em todos as propagandas de cada episódio, de cada post que vocês fazem. Então, o pessoal está familiarizado, né, com a imagem de vocês. Sim, E sim, isso que é importante, que a gente tem falado bastante nas últimas semanas, né? No último mês. A gente tem que colocar a nossa cara, sabe? Para as pessoas verem que é mais do que só uma voz, né? Então a gente tem que colocar nossa cara ali, no Reels, no TikTok, em todos os lugares, para a gente mostrar que. Porque eu acho que as pessoas se sentem mais próximas se você coloca a sua cara, sabe? sim, Elas sentem você mais real se você coloca a sua cara. fica mais humanizado, né? Isso, eles falam assim, putz, essa aí hoje ela tá com a cara de acabada, sabe? Eu falo assim, sim, porque tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda acabada. É É, assim para todo mundo. Então eu acho que desmistifica um pouco essa questão do tipo, eles estão sempre bem, eles estão sempre felizes. Não, às vezes eu posto uma história não, lá, gente, hoje eu tô acabada, cansada, xoxa, capenga, sabe? é. E eu acho que é isso que faz as pessoas se identificarem, porque elas falam assim, putz, hoje eu também, não foi um dia difícil. Uhum. Sabe? Aí no outro dia eu já estiver animado de novo. Você fala assim, tá vendo? Ó, um dia é ruim, o próximo é bom, sabe? Então é isso que a gente tem tentado fazer, colocar nossa cara mesmo para que as pessoas vejam que tá todo mundo junto. E na vida de vocês, vocês já tinham proximidade assim com outras esferas, como o pessoal hétero, na vida social? Ou isso trouxe mais para vocês? O podcast trouxe isso também? Ou o número maior de ouvintes vocês notam que é mais da comunidade LGBT? Eu percebo, Fê, que o número maior de ouvintes é da comunidade mesmo, LGBT. Eu sou um cara que eu não tenho tanto contato com héteros, né? Uhum. Aliás, eu paro para pensar que, acho que eu tenho pouquíssimos amigos héteros, e os que eu tenho estão mais distantes hoje em dia. São aquelas pessoas mais do colégio, da Sim. faculdade, enfim. Porque eu sempre falei, né? Eu falo que, a comunidade LGBT, você ser gay, também é uma questão de identidade. Então, vamos supor, eu ando com pessoas que são parecidas comigo. Uhum. Então, e eu acho que isso
tem um pouco do podcast também. Então, eu acho que as pessoas que me abordam, conhecidos meus que vêm falar que escutou, que não escutou, que viu o episódio tal, são todos da comunidade. E as minhas maiores vivências, elas estão inseridas dentro de todo o contexto da comunidade, né? Então, eu acho que é mais difícil alcançar um outro público fora da comunidade LGBT. Porque Entendi. as pessoas que se identificam com a nossa pauta, que se identificam com a gente, são da comunidade. Você sabe que assim, a gente tem bastante. A maior parte dos nossos ouvintes realmente é da comunidade, porque é da comunidade mesmo, porque eu acho que eles se identificam mais de ouvir uma galera que seja mais próxima a eles. Mas a gente tem muitos ouvintes héteros, no caso, mais ouvintes mulheres héteros que super se identificam, que ouvem a gente. Tem uma ouvinte nossa que ela é assim, super assídua, que é a Alê. Um beijo, Alê, se estiver ouvindo a gente, que ela é, na verdade, da família, mas a gente não tinha tanto contato assim, porque ela é casada com meu primo. Eu nem sei como é que chama a pessoa que é casada com seu primo. Primo do primo? Eu acho que é Porque prima não é por cunhado, eu não osmose. sei, gente. Mas a gente nunca teve um contato muito grande, porque eles se casaram, por exemplo, quando eu já estava morando aqui, então a gente se vê muito pouco, né? Muito pouco mesmo. Só quando eu vou lá pro Brasil, e aí é uma vez, 2 vezes, enquanto eu tô naquela visita. Então a gente se vê muito pouco. Mas ela ouve a gente assim, assiduamente, e cria essa proximidade realmente, que é muito legal. Então, assim, eu acho que ela passou a me conhecer pelo podcast mais do que pela vida pessoal, sabe? Então é muito legal. Mas fora isso, minhas amizades, elas são muito mais também na comunidade. Eu tenho pouquíssimos amigos aqui em Londres, para ser muito sincero. Assim, você deve saber como é difícil fazer amigos por aqui. A amizade é uma coisa muito difícil aqui. Então, assim, os meus amigos são mais uma coisa assim mesmo do trabalho, que eu acabo conhecendo no trabalho. E aí amigos de amigos de amigos, sabe? Então eu tenho alguns amigos héteros que são do trabalho, né? Mas a amizade aqui na Inglaterra é difícil de qualquer jeito. Não interessa se é gay, se é hétero, se é... é difícil fazer amizade de qualquer jeito. É Realmente. complicado. Não, eu achei engraçado, me fez lembrar agora, essa vez que eu tive em Curitiba, lá tem essa imagem de ser das pessoas serem fechadas, né? De ser meio até antipático. Não sei se vocês sabem dessa visão que alguns brasileiros têm de Curitiba, do Sul. Ô, E Fê, só antes, é engraçado você estar tocando nisso, porque eu tô indo para Curitiba dia 1º, né? Eu aham. falei para você que eu começo no trabalho novo e a sede fica em Curitiba, então eu vou ficar intercalando entre lá e aqui. Ah, que ótimo. E o que eu mais tenho escutado das pessoas aqui de São Paulo é: ai, Curitibano é um porre, ai, Curitibano é isso, ai, Curitibano é aquilo, Não, e é ai, você vai para engraçado. Curitiba? Não acredito, você vai sofrer lá porque os curitibanos são cool. Eu falei, gente, Não, parem! para. Não, mas você sabe que é engraçado que pra mim, eu que tô aqui afastado do Brasil há um tempo, eu meio que tive, eu era muito, uma pessoa muito sociável, sabe? Eu precisava muito de amigos, saía muito, morava no interior de São Paulo, e chegando aqui eu precisei me fechar. Precisei meio que, na pandemia principalmente, isolamento total, não via ninguém, não conversava com ninguém. Então, meio que acostumei, sabe? Vai na academia aqui, eu acho que o Marcos comentou isso, aquele episódio que vocês falam de academia. Ninguém conversa. Você vai, o povo entra com fone de ouvido, sai, que nem olha pra tua cara muitas vezes, né? E não porque necessariamente as pessoas são ruins, são frias, mas é cultural mesmo, sabe? Também por ser uma Sim. cidade grande, né? Você sabe que você está em São Paulo também. Mas aí eu chegando em Curitiba, nossa, achei as pessoas super legais, super acolhedoras e simpáticas, sabe? Eu falei, eu acho que tudo depende de onde você está chegando. Porque eu chegava, as pessoas me cumprimentavam na rua, e cumprimentavam na academia que eu estava indo e tudo, e eu perdi esse costume, eu perdi o hábito de trocar olhar com as pessoas na rua, no transporte público, porque aqui meio que é esquisito, sabe? Tem gente que se incomoda. Então eu aprendi a ficar muito na minha. Então eu andava na rua lá em Curitiba, as pessoas me cumprimentavam, opa, desculpa, bom dia, boa tarde. Depois que eu ia me tocar, então assim, e comigo, a única diferença que eu vejo é que eles não são muito de te convidar logo de cara para ir na casa deles, que nem a gente às vezes do interior, talvez porque tem mais
proximidade faz. Você conhece uma pessoa na rua, vai lá em casa, vai para um churrasco, já convida, já inclui, né, algum programa. Aí eu falo pra minha mãe, que minha mãe tá morando lá e ela tava estranhando isso, né? Eu falei, mãe, isso é normal em qualquer cidade grande. É que você nunca se morou, talvez, numa cidade grande, onde as pessoas não têm muito. Demora um pouquinho para criar aquela confiança, aquele elo, né? Mas eu achei tudo engraçado. Foi tudo é uma questão de referência mesmo, né? Da onde você vem. Falei, nossa, o povo curitibano é frio. Eu não tive essa experiência, não. Pelo contrário, eu acho que eu parecia chata para eles. Eu acho que saindo aqui de Londres, qualquer lugar que você vai, as pessoas vão ser mais simpáticas. Você vai falar assim, nossa, como o povo aqui é simpático! É. Você porque onde a gente mora hoje, meu filho, o povo não é simpático. Não adianta. Inclusive, se você fala alguma coisa para alguém na rua, eles acham que você é o estranho. Não, o meu namorado, né? Vamos dizer que a gente mora junto, mas não é casado. Ele é italiano e quando eu morei lá na cidade dele, ele falava pra mim, Fer, para de ficar sorrindo muito, que as pessoas vão achar que você tá dando mole, ou se for homem, vai achar que você tá afim, sei lá. Não precisa sorrir pra todo mundo, não precisa cumprimentar todo mundo que passa na rua, né? E era muito, levava isso muito do interior, né? Que o interior é assim, você não conhece, mas só de estar ali no mesmo espaço, as pessoas se cumprimentam, né? Muito engraçado. É verdade. Gente, então, o papo tá muito bom e eu queria, falando do assunto que a gente estava falando das diferentes esferas, né? De comunidades LGBT, hétero, etc. Eu, particularmente, primeira vez que eu estou podendo entrevistar, falar com o pessoal, vocês que é de uma esfera diferente da minha, da cota hétero, né? Vamos dizer, a cota hétero da coisa. E se vocês não se importam, vocês podem comentar como que é para vocês, assim, de modo geral, até dentro da podosfera, ou saindo um pouco até no dia a dia, o Brasil, principalmente, do jeito que está hoje em dia, eu vejo vocês, assim, o pessoal que está escutando não está vendo, mas vocês são pessoas brancas, de boa aparência, classe média em geral, né? Vocês, por isso, sentem, assim, menos ameaçados, vamos dizer, ou vocês também têm a vivência, têm esses desafios na vivência do dia a dia? Eu vejo, Fê, eu posso falar por mim, que eu acho que eu me sinto ameaçado, mas em menor escala. Eu acho que existem ameaças maiores para outras pessoas, entendeu? Eu fico imaginando, por exemplo, eu na minha bolha, sendo gay, já não é fácil. Eu fico imaginando para uma outra pessoa que não tem, vamos supor, querendo ou não, eu sou branco, eu tenho um padrão, eu tenho uma identidade que é mais aceita, e aí eu fico pensando daquele LGBT que não tem isso, né? Que mora em uma região que não é tão amigável, que tem uma família que é mais, enfim, não é tão tolerante em Conservadora. relação a isso, Uhum. né? Eu acho que é muito pior, né? Então, assim, eu falo, se eu já me sinto mal, eu fico imaginando uma pessoa que está em condições piores em termos de sociedade, né? Então, eu acho, e ainda mais aqui no Brasil, que o negócio está tomando uma forma muito negativa, que eu vejo um discurso de ódio muito grande, eu vejo uma polarização política muito forte, eu vejo pessoas, principalmente pastores, utilizando o nome de Deus para pregar o ódio, para pregar a intolerância, o desrespeito. Então é uma coisa que me assusta muito. Eu estou muito assustado ultimamente, né? E eu acho que a tendência aqui é piorar um pouco, tá? Eu sou um pouco cético em relação a isso, não sou tão otimista, não. Então, eu acho que é por isso que até eu vivo na minha bolinha, sabe? Eu acho que eu prefiro um pouco. Forma de Acho que se proteger também, né? de me proteger mesmo. Uhum. E aqui em Londres, Marcos, você sente diferença de como era no Brasil? Eu concordo com o Rafa. Eu acho que a gente tem muita sorte. A verdade é essa, né? Existe preconceito, sim, não vou mentir, mas eu acho, por exemplo, morando aqui em Londres, o preconceito que existe, ele é muito mais velado.
Então, como que eu posso dizer? É uma piada aqui, é uma piada ali, mas eu não me sinto ameaçado fisicamente, sabe? Ou eu não me sinto inseguro, né, aqui. Então, por exemplo, eu moro no centro de Londres, então é uma outra realidade, mas eu ando de mão dada com meu parceiro na rua. E talvez as pessoas que passem pela gente, algumas das pessoas que passam pela gente podem achar isso um absurdo, podem achar horroroso, mas ninguém faz nada, né? É. Tipo, não existe ninguém Aquela. te insulta, ninguém, tipo, eles podem ter o preconceito deles, né? Mas Uhum. se você vai, por exemplo, para o interior da Inglaterra, já é um pouquinho mais complicado. Então, às vezes, quando a gente vai visitar a família do meu namorado lá no interior, aí a gente já não fica tão junto. E aí eu fico pensando assim, mesmo lá, ainda é um patamar de privilégios que eu vejo que pessoas, por exemplo, que moram, sei lá, no interior do Brasil, nunca vão experienciar por enquanto, né? Ou pelo menos por enquanto, porque o preconceito que eles sofrem é muito, muito mais descarado e é um preconceito violento, né? E aí eu vejo, por exemplo, as nossas amigas trans que têm um preconceito muito maior e que é um preconceito que realmente ameaça, não só ameaça, como de fato destrói a vida delas, né? Delas e deles, porque a gente sempre leva o trans como É a mulher trans, figura né? Mas tem os feminina. homens trans também que levam o mesmo, que carregam o mesmo preconceito. Então eu acho que existe um preconceito que eu e o Rafa nós temos sorte de a gente não sofrer, né? Uhum. Que eu vim de uma família mais pobre, eu vim do subúrbio e tal. Então, por exemplo, eu quando vou lá em casa, lá no subúrbio de São Paulo, eu fico mais na minha, por exemplo, porque eu tenho um pouco mais de medo. Mas ainda assim, a gente é branco, a gente não é trans, então a gente se eu quiser fingir que eu sou hétero, não que eu queira ou que eu tente, mas se eu precisar fingir que eu sou hétero, eu finjo ali por 30 minutos para andar na rua, entendeu? Eu não vou passar por um preconceito ali naquele momento, ou não vou ter alguém ameaçando a minha vida ali naquele momento, enquanto que outras pessoas passam por isso. Eu acho que, assim, o Brasil está passando por um momento muito, muito difícil, né? E eu acho que as eleições que estão vindo agora, em outubro, eu não queria falar muito de política, mas porque eu não conheço muito as opiniões dos seus ouvintes, mas eu acho assim, o Brasil está passando por um processo muito difícil, todo mundo sabe, e eu acho que essa próxima eleição que vai vir aí agora, no final desse ano, vai ser muito, muito complicada. Eu vejo uma polarização, como o Rafa estava comentando, gigantesca, que pode causar, e já está causando, violências enormes. Eu tenho muito medo dessa próxima eleição no Brasil, para ser muito sincero com você. E eu acho que as pessoas que mais vão sofrer na mão dessas eleições são as mulheres e os LGBTQIA+. Uhum. Porque o governo Bolsonaro decidiu que este grupo de pessoas é o inimigo da sociedade e do governo. Sim. Então, os apoiadores do Bolsonaro, eles vão atacar essas pessoas. Eles não vão atacar o professor universitário, branco, cis, que vai votar no Lula. Eles não querem, eles não vão. Eles vão atacar os LGBTQIA+. Então, eu tenho muito medo pela nossa comunidade mesmo dessas próximas eleições. De verdade. E eu só espero que as eleições venham e passem e o Bolsonaro saia do governo Com e certeza. realmente a gente não tenha tantos problemas. Mas eu tô com um pouco de receio, não vou mentir, não, desse segundo semestre aí de 2022, que eu acho que vai movimentar muito no Brasil. É. Eu, Vai. eu particularmente já estou me preparando psicologicamente para ir no dia da eleição aqui no consulado votar. Eu falei, não queria, eu acho que tinha que separar o horário, os bolsonaristas e os não bolsonaristas, porque ninguém merece ter que ir lá Eu vou fazer encarar o questão de ir bem cedo, Isso. né? Eu fiz questão, eu acho que essa eleição, a gente até postou um link quando dava para transferir o título ainda, eu postei um link lá do nosso perfil, lembrando as pessoas, você que mora fora do Brasil, transfira seu título, porque eu acho que
essa eleição, todo mundo que pode tem que votar, sabe? Cada voto vai valer nessa eleição, e eu acho que a gente tem que fazer o que a gente puder para tirar o Brasil das mãos Tirar do dessa extremismo, né? pessoa que é completamente louca, né? Então essa é a verdade. Mas é isso que eu tenho para dizer. Enfim, eu acho que as minorias em si estão muito prejudicadas, né? As minorias em si estão em risco. E quando a gente fala em minorias, a gente fala em minorias de representatividade, porque o número é enorme, a minoria ela é maior, né? Então, é preciso se conscientizar. E só uma coisa que eu queria falar, por exemplo, eu teve umas eleições que eu vi uma menina que ela era LGBT e ela foi enrolada na bandeira LGBT, né? Votar. Eu achei aquilo muito corajoso. Eu teria medo de me enrolar numa bandeira LGBT e votar, entendeu? Eu acho que isso é algo que eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho medo de fazer. Vai que alguma pessoa não goste, parta para cima de mim, porque eu acho que hoje em dia, para você ultrapassar o nível ali da civilidade é muito pouco, as pessoas estão muito extremistas, sabe? Então tem que tomar muito cuidado. E essas eleições, eu acho que o clima vai estar muito pesado, a intolerância já está muito forte, então é preciso ficar atento e é preciso tomar cuidado. E eu acho que é isso que a gente tenta passar também de uma outra forma no nosso podcast, né? Eu vejo tanta pessoa falando besteira, tanto discurso de ódio, né? As pessoas discursando ódio sem saber que está discursando ódio, sabe? E a gente tenta levar amor, a gente tenta levar transparência, verdade, de uma maneira muito positiva. O que a gente quer é levar alegria para as pessoas, levar amor para as pessoas, e que elas saibam das nossas histórias e que se elas precisarem de qualquer coisa, a gente também está ali. Entendeu? Sim, com certeza. Até por isso que espero que esse episódio passe por todo mundo que, tanto ouvintes do Desembaça, quando já comecei cansada, e possa abrir mais a mente das pessoas e despertar, né, a curiosidade ou a inspirar as pessoas a escutar vocês, a ver que entender, tipo, como que é amplo, né, a diversidade, né? Que tem que sair dos estereótipos, né? Não fala aquele padrãozinho de pensamento que tem, principalmente no Brasil, né? E eu acho muito importante, sim, a gente falar sobre política, porque a gente vive, tudo é política, né? E quanto mais seguidores tiver, mais alcance tiver, acho muito importante falar assim, porque não é questão de ser de direita ou de esquerda, é questão de ter bom senso, né? E questão de ter empatia. Porque não é porque não me prejudica eu acho que a eleição esse ano é o bom senso contra quem não tem senso nenhum. Exato. Preto no branco, assim, simples assim. É meio que isso. A escolha é muito esse ano. Eu acho que, independentemente das suas visões políticas, eu acho que a escolha esse ano é muito... Você tem algum tipo de empatia pelo ser humano ou você não tem. Isso. É isso. Não interessa se você tem uma visão econômica mais de direita, uma visão econômica mais de esquerda, uma visão... Não interessa. É muito... Você é uma pessoa que tem um senso comum e entende que você vive numa sociedade que engloba outras pessoas, ou você só quer saber do seu e não tá nem aí pro que acontece com as outras pessoas, entendeu? Eu acho que é muito isso. Eu acho que existe um fanatismo hoje no Brasil que tá assustador mesmo, assustador. Também acho. E eu acho que o que as pessoas precisavam aprender no mundo todo é que político não é ídolo, não tem que ser idolatrado, né? Não é uma pessoa, é uma figura que a gente tem que estar ali para representar. Esse é o papel do político em geral, né? Seja de pequena escala, em grande escala, um vereador, prefeito, governador, até o presidente, né? Então as pessoas têm que entender que independente de quem você vota, você tem que estar ali cobrando do que ele está fazendo. Então não tem que passar o pano, né? Como se diz, se a pessoa, só porque você votou nela ou gosta dela e ela faz alguma coisa que você não concorda, você vai passar o pano, né? Tem que sim criticar e cobrar, porque eles estão ali para representar, né? Acho que é isso que falta. No Brasil eu vejo que esse fanatismo vem disso, né? Porque eles associam como se fosse um ídolo, uma pessoa que você é fã, mas não é, né? Ele não teria que ser nesse mesmo patamar, né?
para finalizar, eu queria dizer que eu já vinha, né, escutando muito podcasts e acompanhando YouTubers da comunidade LGBT, e eu, particularmente, hoje em dia, é mais isso que eu escuto, tipo, é muito pouco, são poucos héteros que eu escuto, porque eu acho que a comunidade LGBT tem muito mais a agregar, sabe? É isso que me trouxe, assim. Eu, particularmente, sou uma pessoa bem... Eu sou bem, assim, né, certinha, careta. Então, por exemplo, eu fiquei muito fissurada nas drags, no sucesso das drags brasileiras de hoje em dia, porque traz uma libertação, até pra gente que só vê, né, não pratica a arte drag no dia a dia, mas eu vejo que traz muita inspiração, aquela coisa de você poder mostrar, ser quem você é, né? Então, às vezes, por exemplo, acho que a gente faz isso de certa forma no podcast, porque no dia a dia a gente tem que colocar a máscara e ser aquela pessoa no trabalho ou nas outras obrigações que a gente tem, mas no podcast a gente pode mostrar quem realmente a gente é e se libertar, se expandir, né? Isso é muito gostoso. E por isso que eu mais que recomendo vocês ouvirem, eu já comecei cansada, porque é muito gostoso, você se sente assim, é agradável, sabe? Não sei explicar, independente do assunto, eu vou lá, já saiu o episódio, já ponho para escutar, porque é gostoso. E quem me escuta, que seja da minha família, amigos que ainda não têm contato assim com a comunidade LGBT, acho muito legal eles ouvirem isso para entender que tem todo um mundo a descobrir, que foi isso que eu senti, sabe? Quando eu comecei a seguir artistas, influencers LGBTs, para mim foi um mundo que eu descobri. Eu falei, eu acho que o LGBT em geral, ou, por exemplo, uma pessoa, um gay afeminado, uma drag, uma trans, acho que são seres humanos mais completos, sabe? Porque eles experimentam várias vertentes, o feminino, o masculino, o andrógeno. Então eu acho que isso deixa a pessoa muito mais aberta, sabe? Muito mais para frente, eu não sei dizer, são pessoas muito para frente, eu vejo assim, né? Claro, né? Toda comunidade tem os seus pós e contras, pessoas conservadoras, né, preconceituosas, mas em geral para mim foi uma coisa muito positiva, está sendo, e eu só recomendo que o pessoal escute e entre nessa esfera aí. Muito obrigada, viu, por vocês terem topado e sucesso, sucesso, sucesso. Obrigado você por nos convidar. A gente ficou super contente pelo convite. A gente fica muito feliz de poder gravar com você, de poder aí participar do Desembaço. Muito bacana pra gente. E sempre que precisar, chama a gente, que a gente tá aí. A Ai, gente tá aí falando de vários assuntos. E para você que tá ouvindo a gente agora, aí, você que é ouvinte do Desembaça, vai lá no nosso perfil. Já comecei cansada no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Spotify, em todas as plataformas de podcast que a gente tá. A gente é assim, a gente se joga em todos os lugares para ver se a gente chega nas pessoas. E dá uma chance pra gente, vai lá ouvir a gente, ver o que você acha. Manda depois um comentário pra gente, olha, comenta lá, vim aqui pelo Desembaça, gostei de vocês, eu vim aqui pelo Desembaça, achei que vocês são ó, não quero mais ouvir vocês, porque a gente quer saber, né, bicho? Aham. A gente precisa saber. Não, Fê, queria agradecer, foi maravilhoso esse bate-papo com você, mais uma vez um aprendizado, sabe? A gente aprende toda vez que a gente troca aí uma experiência, que a gente pode falar um pouco mais desse projeto que está guardado aí no nosso coração, é uma coisa que a gente está fazendo com tanto amor, com tanta vontade, sabe? Então, Uhum. quando a gente vê o negócio tomando forma, você procurando a gente, você ouvindo, você falando isso do nosso podcast, você não sabe o quanto faz graça para a nossa alma, para o nosso coração. Então, queria realmente agradecer, foi ótimo. O Marcos já deu esse recadinho aí para a galera aí escutar a gente, dá uma chance, você que também não é da comunidade LGBT, vai ouvir, vai ver o que você acha, enfim, vem conhecer as nossas vivências, sair um pouquinho da bolha, né, enfim, que a gente vive, né, a gente constrói as nossas bolhas, né, Fê? Sim, sim. Então, e é isso, adorei, viu, Fê? É. Obrigado pelo convite, espero que a gente possa repetir isso mais e mais vezes. Eu que agradeço. Também estou à disposição. Quando quiser, acho mais para frente, a gente pode ir falando mais sobre eleições, sobre política, comparar Brasil
Inglaterra, né? Pelo menos no pouco que a gente conhece, assim. Mas, enfim, a gente pode falar disso e de muitas outras coisas. Rafa, muito boa sorte. Eu acho que você vai adorar Curitiba, tá? Eba! Diferente do que o pessoal fala, é muito legal, porque é uma cidade que é relativamente pequena, perto de São Paulo, mas que tem tudo como uma cidade grande tem, porque é a capital do Paraná, né? Sim, sim. Então, não, vai, tem tudo. Ao contrário do que te falaram, eu te digo que tem tudo para ser muito gostoso essa Yes! experiência, viu? E Eu te Marcos, conto depois como é que foi. me conta. E Marcos, você também, viu? Muito sucesso. Adorei esse último episódio aí. Você fala também sobre estudei em escola pública e você conta como você, mesmo tendo todas as dificuldades que a gente teve, né, a limitação de conteúdo, de aprendizado da escola pública, hoje você é pelo que eu percebo, um baita de um profissional, aonde você chegou por esforço seu, meu. Você passou na Unesp de Araraquara. Ai, eu falei, por quê, meu Deus? Ele não deu para ele ir para lá, maravilhoso, Não mas deu, é assim, né? Mas a só de vida, ter a passado, vida leva a gente para outros lugares, né? sim, E é isso, a gente tem que ficar mais velha para aprender que a vida leva a gente pelos caminhos certos quando precisa. é. É, e Não, é mas e te isso. levou onde você está hoje, isso que é importante. Sim, sim, sem dúvida. A minha amiga arrasa, gente. Arrasa. Desculpa. A minha amiga é Muito. maravilhosa, eu tenho que confessar. Sim, E, enfim, ela dá um show. dá. Os dois. Que delícia, viu? Obrigada. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, sucesso. Beijão. Beijos, Beijo. kisses!